haver uma negociação com o Congresso e o Partido Missão, recém-criado há poucos meses, ainda não tem estrutura para eleger uma maioria confortável de parlamentares. Como é que será sua negociação com o Congresso Nacional? De maneira clara, eu topo compor com todo mundo que quiser de boa fé participar do meu governo. Eu quero fazer um governo de coalizão. E quando eu falo governo de coalizão, não estou falando só dos partidos. Eu quero conversar com todo o empresariado, eu quero conversar com setores da economia brasileira inteira, eu quero conversar com a imprensa, eu quero avisar, ó, eu tenho um plano de salvação nacional e eu preciso que todo mundo ajude. A minha maioria não vai ser só no parlamento. Eu quero conversar assim, estou aqui no SBT, eu vou no SBT, eu vou na Globo, eu vou em todos os lugares. Este plano de salvação nacional não é objeto de discussão. Todo mundo sabe que a gente quer viver num lugar em que a gente não vai ser assaltado. Todo mundo sabe que não está dando para o país pagar as próprias contas. Esse plano de salvação nacional é o básico. Eu não quero me promover com isso. Eu quero que todo mundo tenha um lucro político da gente salvar o próprio país e levar ele longe. Todo mundo quer que a gente explore as terras raras e que faça os produtos complexos baseados nisso. Isso não é motivo de discussão. Esquerda, direita, centro. Então eu vou chamar todo mundo para compor o governo comigo, para a gente tocar essa agenda. De maneira clara, sem problema nenhum. O que eu não vou aceitar? Malandro e vagabundo, gente que vai pegar, por exemplo, um ministério para fazer grana. Isso não vai rolar no nosso governo. Ao mesmo tempo, eu quero mudar a forma como é feita a política no Brasil, especialmente nos municípios pequenos, para mudar a lógica do famoso centrão. E aí eu tenho uma proposta que foi muito aplaudida na Marcha dos Prefeitos em Brasília, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, em que eu vou fazer com que o prefeito que administra bem uma cidade, ele é premiado, o município recebe mais dinheiro, mas o prefeito que administra mal uma cidade, ele não pode concorrer mais a eleições. E o fundo partidário, o fundo eleitoral, não é mais determinado pelo número de deputados, porque os deputados mandam em todo mundo, e sim pelo desempenho dos prefeitos. O prefeito que entrega educação, saúde, segurança, saneamento básico, ele determina o fundo partidário dos partidos. Aí você precisa mexer num chamado Pacto Federativo. Aliás, é uma reclamação, eu entrevisto muitos prefeitos aqui, é uma reclamação que as prefeituras aqui na Bahia, mais da metade, não sobrevivem com recursos próprios, tem que ser por repasse. Para mexer nesse Pacto Federativo, você abre mão de algumas receitas, né? Na União, abre mão de algumas receitas para repassar para algumas prefeituras. Como é que você vai operacionalizar isso? De maneira clara, as prefeituras são também muito mal administradas. Eles não têm foco em resultado. O critério nosso vai ser bem simples. Eu vou colocar, eu chamo de comissariado, comissários do governo federal em todos os municípios que precisam de recursos federais. O comissário vai ajudar o prefeito a fazer a gestão. Um supervisor. É um supervisor. E vai estar ali, ó, você vai gastar em educação, tá tudo certinho. Essa política funciona em educação, vai entrando dinheiro. Conforme o prefeito vai subindo os indicadores de desempenho, ó, os alunos estão indo melhor nas provas, olha, a segurança do município está aumentando, olha, está fazendo as obras para saneamento básico, aí o governo federal manda mais dinheiro. Se o prefeito está indo mal, aí o comissário assume as atribuições e se aquele prefeito lutar contra a boa função do comissário, aquele prefeito fica inelegível. Por quê? Qual o critério? Tá claro que o prefeito não está cuidando bem do dinheiro que está sendo mandado. Então a gente vai ajudar os municípios a melhorarem. E o principal critério para ajudar o município é o município aumentar a atividade econômica. Porque o município que aumenta a atividade econômica, ele aumenta a arrecadação. Aumentando a arrecadação, ele depende menos do governo federal mandar dinheiro. E aí as pessoas ficam menos aonde? No Bolsa Família, recebendo assistência. A gente faz aquele município funcionar. A melhor coisa para o Nordeste é fazer os municípios aumentarem a atividade econômica, que é o que a gente vê, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. No oeste do estado, os municípios estão bem. Eles geram arrecadação, as pessoas têm dinheiro, as pessoas não dependem do estado, as pessoas compram carro, avião, as pessoas estão mais felizes ali. Mesma coisa no sul, a região de Conquista. Então, eu preciso que a Bahia seja mais assim. E eu vou ajudar a administrarem bem e gerar receita e riqueza para que as pessoas evoluam e não dependam do Estado. Tem alguns gestores públicos que já se incomodam com o piso da lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, muitos acham que 35% para a educação é muito, a população está envelhecendo, os jovens não são tão preponderantes. Você acha que isso merece também ajuste? Não só ajuste, como eu já protocolei através do meu partido uma PEC, que é a PEC fiscal do Kim Kataguiri, que resolve isso. As vinculações, se chama vinculação, o orçamento fica vinculado obrigatoriamente um percentual para a saúde e outro para a educação. Aí o que acontece? O município que não está nascendo mais criança e as pessoas estão ficando velhas, ele precisa investir mais em saúde do que em educação. Só que ele não pode. Ele não pode. Isso é loucura. Então tem que permitir que tenha essa, vamos colocar aqui, essa liberdade. E outra coisa, os gastos, o critério que gera o aumento dos gastos com isso, são vinculados à arrecadação. E não pode ser assim, porque você prende, vamos dizer, o município, no que ele gastou
e você vai travando sempre para cima, ferrando o orçamento dos municípios. Eu vou dar muita liberdade com essa desvinculação dos prefeitos. Bora falar de isonomia e autonomia entre os poderes, porque a população leiga, Renan, você sabe melhor do que eu, fica assustada com alguns embates executivo, legislativo, judiciário e também com o protagonismo que o judiciário, que o STF tem nos últimos anos aqui no país. Basta dizer que é difícil encontrar alguém que escale os 11 da seleção brasileira, mas todo mundo sabe escalar os 10 atualmente do STF. Isso incomoda você e como é que você pensa em ter uma isonomia no executivo, já que eu conversei aqui com um especialista, um deputado que foi por 8 mandatos deputado federal, ele falou o seguinte: Bolsonaro terceirizou o executivo para o legislativo, para o Congresso, e Lula terceirizou o executivo para o judiciário, pediu apoio ao judiciário. Como é que você entra aí nesse fogo cruzado? De maneira bem clara, eu represento a retomada do poder pelo poder executivo. País sério, o poder executivo executa. O Brasil hoje não tem isso. Então, eu estou vindo com um plano de governo muito sólido. Esse plano de governo parte da seguinte premissa: eu vou aumentar a capacidade de investimento do Estado e o Estado vai fazer as coisas acontecerem. Eu vou destruir o crime organizado em 1 ano, isso precisa ser feito em 1 ano, os brasileiros precisam se sentir seguros e andar na rua com o celular na mão, sabendo que não vão ser roubados, e só o Poder Executivo pode fazer isso. Então, se o Poder Judiciário, eu vou fazer uma operação para limpar, sei lá, o Gamboa do Comando Vermelho, aqui, eu vou fazer uma operação. Se o Judiciário vier não pode, eu não vou obedecer. Eu não quero brigar com o Judiciário, eu não quero nenhuma guerra com o STF, eu não quero nada. Eu quero tocar o programa que me elegeu. Agora, se vier um juiz, o Renan não pode subir com a polícia e junto com as forças armadas ali o Gamboa, porque sim, porque os direitos humanos... Meu amigo, se está dentro da lei, eu vou fazer o que está dentro da lei. O STF tem que parar de ficar invadindo as prerrogativas do Executivo. Não quero brigar com o STF, só parem de ficar fazendo essa palhaçada, porque isso é palhaçada. No Rio de Janeiro, não, por causa da DPF, das favelas... O BOP os soldados do BOP correm risco de morrer porque pode vazar a operação. Porque antes tem que comunicar para todo mundo como vai ser feita a operação. É uma loucura, uma operação que tem que ser secreta, vaza. Ainda mais num lugar no Rio de Janeiro em que boa parte das autoridades são corruptas e acabam vazando para o crime organizado. Por isso que muito em operações que o BOP vai tocar na favela no Rio de Janeiro, os membros das facções fogem antes, porque eles conseguem pegar a informação antes. Que absurdo, o STF tem imposto isso. É um negócio que ajuda o crime. Então o STF não vai poder fazer isso. Eu não quero prender ministro, eu não estou na guerra com ninguém. Quem vai fazer isso é o Senado. Isso é um problema do Legislativo com eles. O que não vai ter mais é o STF cruzando linhas. O presidente tem que governar, tem que parar de ser sabotado. Só que para fazer isso tem que entrar um presidente que não tem rabo preso. E eu não estou querendo dizer assim que, olha só, todos os outros são muito ruins, mas assim, tá todo mundo no escândalo do Banco Master. Eu não tô. Não vai vazar nada, seu... Não vai, cara, assim, não vai vazar o quê? Eu tocando guitarra sozinho em casa, esses são meus vazamentos, entendeu? O único...